Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 4 a 6 do livro de Isaías, versículo 1 do capítulo 4. Em continuação ao que estava escrito nos versículos 25 e 26 do capítulo 3, a guerra reduzirá severamente a população masculina de Jerusalém. Não haverá varões suficientes para todas as mulheres. A mulher sem marido era socialmente vulnerável. Consequentemente, 7 mulheres pedirão que um único homem se case com todas elas. Ele nem mesmo precisará providenciar o pão e as vestes delas, algo que era obrigatório. Versículo 2. O renovo do Senhor é o Messias. Ele brota do Senhor e seu governo se espalha por todo o mundo. Seu triunfo será de beleza e de glória. O fruto da terra também pode se referir ao Messias, com ênfase em suas raízes humanas. Ele virá como um renovo da raiz de Davi, isto é, da descendência do rei Davi. Os versículos 2 a 6 se referem a um tempo tanto de juízo como de salvação, a um tempo em que Cristo reinará sobre aqueles que permanecerem fiéis a ele em Jerusalém e cuidará deles com grande preocupação e amor. Versículo 3. O remanescente será santo. Santidade significa separação ou consagração para o serviço do Senhor. Tal relacionamento implica o estilo de vida de obediência. Versículo 4. Este versículo declara explicitamente que a abençoada condição futura de Sião será completada por meio de justiça. Trata-se de um ato da graça de Deus. O povo de Deus deve se lavar, mas é Deus quem os torna limpos. Versículo 5. Após o êxodo do Egito, Deus conduziu Israel pelo deserto por intermédio de uma nuvem de fogo, que representavam a presença misteriosa e poderosa de Deus com seu povo. Isaías usou essa linguagem para ensinar que o futuro remanescente desfrutará novamente de um relacionamento íntimo e encorajador com Deus após o juízo. Versículo 6. O povo de Deus será protegido para sempre de toda a angústia. Agora nós vamos estudar aqui o capítulo 5, versículos 1 e 2 do capítulo 5. O amado no cântico é nada menos que o próprio Deus, e sua vinha simboliza o seu povo. A imagem da vinha é apropriada para Israel, porque a uva era uma de suas principais culturas. O profeta prossegue descrevendo o trabalho empregado na preparação de uma vinha. Formar uma vinha não era uma tarefa fácil. Houve um período de alguns anos desde a remoção das pedras do terreno, presentes em toda parte na região montanhosa de Israel, a plantação de videiras caras e a construção de uma torre e de um lagar, que é um tanque para prensar uvas. De maneira semelhante, Deus empregou grande esforço na criação das condições necessárias para que Israel florescesse como uma nação piedosa. No entanto, a despeito de todo o trabalho, a vinha produziu uvas bravas. Isso significava que o povo de Deus não cumpriu sua promessa de ser um povo obediente e abençoado, que também abençoaria as nações ao seu redor. Versículos 3 e 4. Quando Deus convida os moradores de Jerusalém para que julguem entre eles sua vinha, ele está, na verdade, pedindo que eles julguem a si mesmos. Versículos 5 e 6. O dono da vinha ficou indignado, uma vez que o resultado do seu árduo trabalho tinha produzido uvas inaproveitáveis, e assim sua ira se inflamou contra a vinha. Estes versículos usam figuras provavelmente para descrever a invasão estrangeira e a destruição nacional. Versículo 7. As altas expectativas de Deus em relação ao seu povo eram legítimas. Ele esperava retidão, mas encontrou opressão. Esperava justiça, mas achou clamor por causa da injustiça. Isaías usa aqui um jogo de palavras. Ele pretende mostrar que o pecado não é simplesmente uma falha em alcançar-se um padrão. Ele distorce o bem, convertendo-o em mal. Versículos 8 a 10. O primeiro ai é dirigida àqueles que expandiram os seus bens imobiliários. O capítulo 25 de Levítico instruía Israel a devolver no ano do jubileu as terras adquiridas. Ele havia repartido a terra entre as famílias como uma herança permanente de sua parte. Restaurar a propriedade ao proprietário original garantia um novo começo para quem havia passado por tempos difíceis. Por isso, aqueles que ajuntam casas e campos e mais campos fazem seus negócios sem levar em consideração as instruções de Deus para a sua terra. Ao acumular cada vez mais terras, os poderosos expulsam os membros mais fracos da terra que Deus lhes outorgou, e tudo isso por ganância. Mas Deus cuida para que estes proprietários que oprimem outros não recebam os lucros que esperam. Versículos 11 e 12. O segundo ai é dirigida àqueles que se entregam à ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. Eles bebem, comem e cantam, esquecendo-se daquilo que realmente importa, a obra de Deus. Versículo 13.
O exílio, com todas as suas desgraças, é aqui profetizado como julgamento contra o povo, que não tinha demonstrado qualquer conhecimento sobre a maneira certa de conduzir-se. Versículo 14. Nesse contexto, a sepultura é retratada como um grande monstro, com uma imensa boca aberta, pronta para engolir suas vítimas. Esse deve ser o destino dos que morrerem no cativeiro, para o qual Deus os enviar, para punir a pecaminosidade do povo. Versículo 16. O que separa Judá de Deus é o elevado caráter moral do Senhor. O Senhor não é apenas um útil provedor para os seres humanos, ele é santificado em si mesmo e prova essa santidade pela execução da sua ordem moral. Versículo 17. Isto sugere a devastação de Jerusalém. Os cordeiros pastarão e animais nômades comerão em locais outrora controlados pelos poderosos. Versículos 18 e 19. O terceiro ai começa descrevendo pessoas cujos pecados eram tão pesados que elas acabavam puxando-os em carros atrás delas. Seu pecado era o cinismo. Com um tom de incredulidade, elas desafiavam Deus para que agisse. Em particular, podiam estar pensando na obra de Deus de juízo. Elas pecavam e não viam ainda a punição de Deus. Versículo 20. O quarto ai é contra aqueles que confundiam categorias éticas. Eles classificavam como mal aquilo que Deus chamaria de bem e vice-versa. Embora o princípio fosse mais amplo do que judicial, tal confusão moral era particularmente repreensível num tribunal. Versículo 21. Tal como no versículo anterior, a questão do quinto ai é a autonomia humana e sobre ser sábio aos próprios olhos. Versículos 22 e 23. O sexto e último ai volta às questões anteriores da bebida excessiva e da corrupção da justiça por dinheiro. Versículos 24 e 25. Isaías ensina que o comportamento pecaminoso trará consequências para aqueles que não se arrependerem. Rejeitar as leis de Deus e desprezar a sua palavra resultará no juízo promovido por Deus, embora as pessoas realmente tragam essa destruição sobre si mesmas. Versículo 26. Deus convocará exércitos estrangeiros para atacar o seu povo. Embora esses exércitos não sejam mencionados pelo nome, sabemos pela história posterior que essas nações eram a Assíria e a Babilônia. Observe-se que Deus sinalizaria para eles com um assobio e eles responderiam imediatamente. Isso ilustra o governo soberano de Deus sobre as nações. Versículos 27 a 29. Isaías descreve com assustador realismo a aproximação das forças militares invasoras. Versículo 30. Havendo rejeitado a luz que o Senhor lhes oferecera, Judá e Jerusalém iriam descobrir que a luz que escolheram se converteria em trevas. Por haverem rejeitado a graça de Deus, a ira divina os tragaria. O restante do livro de Isaías revela que o propósito de Deus de estender sua graça ainda é maior do que sua ira disciplinar. Agora nós vamos estudar o capítulo 6. Versículo 1 do capítulo 6. Por volta de 740 a.C., a morte do rei Uzias marcou o fim de uma longa era de prosperidade nacional. Uzias havia contraído lepra por desrespeitar a santidade de Deus, e seu filho Jotão havia sido seu corregente por cerca de 10 anos. Nessa época, Isaías teve uma visão. Ele experimentou uma teofania, uma manifestação visível de Deus. Em sua visão, Isaías não viu o templo de Jerusalém, mas o templo celestial. Observe-se que Deus é tão grande que seu manto enchia o templo. Essa visão deu a Isaías um claro entendimento de sua mensagem e pôs o seu propósito em perspectiva. Ela revelou uma das principais preocupações deste livro. A glória, a majestade, a santidade de Deus exigem que aqueles que servem a Deus vivam em busca de santidade. Versículo 2. Os serafins são espécie de anjos, só mencionados ainda no versículo 6 e talvez aludidos em Apocalipse 4, versículos 6 a 8. A raiz da palavra no hebraico significa consumir com fogo, ou seja, os serafins são, portanto, agentes de purificação pelo fogo. Cobrir os olhos os protegia do esplendor da glória divina. Cobrir os pés podia ser uma postura de submissão. Versículo 3. Os serafins estavam falando uns com os outros em louvor. A verdade fundamental da tripla repetição da santidade de Deus, santo, 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 tem a intenção de enfatizar a separação e a independência de Deus em relação à sua criação caída, embora revele secundariamente que Deus é três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A terra é o palco de sua ilimitada glória, perfeição e atributos, como visto na criação. Os homens caídos, no entanto, recusam-se a glorificá-lo como Deus. Versículo 4. O tremor e a fumaça simbolizam a santidade de Deus no sentido em que ela está relacionada à sua ira e ao seu julgamento.
Versículo 5. Em plena vista da santidade de Deus, Isaías instantaneamente percebeu a sua própria pecaminosidade, impureza e indignidade, especialmente com respeito a falar da parte de Deus e entregar a mensagem dele a outros. Ele também reconheceu as consequências temíveis que poderiam resultar de ver a Deus face a face. Mas em vez de agir severamente como seu servo humilde, Deus purificou a boca e o coração de Isaías, tornando-o apto para permanecer em sua presença e servir como seu profeta. Versículos 6 e 7. Deus preparou Isaías purificando seus lábios, o instrumento com o qual ele executaria sua tarefa profética. Ele fez isso simbolicamente quando um dos seus serafins tocou os lábios do profeta com uma brasa viva. O fogo pode purificar, e essa brasa viva foi tirada do altar onde os sacrifícios eram oferecidos para fazer expiação pelo pecado. Versículo 8. Os teólogos antigos dos primeiros séculos sempre entenderam o plural nós desse versículo como referindo-se à divina Trindade. Isaías responde à pergunta se oferecendo, e essa resposta evidencia humilde prontidão e total confiança. Embora plenamente consciente de seu pecado, ele estava disponível. Versículos 9 e 10. Isaías foi um profeta com uma mensagem de juízo. Deus reconhecia que, por causa do pecado de Israel, sua cura só podia vir por meio de sua punição. A mensagem de Isaías, da parte de Deus, serviria apenas para distanciar o povo ainda mais de Deus. Versículos 11 e 13. A 13. Desde o início, Isaías sabia que sua mensagem não conduziria o povo de Deus ao arrependimento. Esse povo experimentaria a destruição. A disciplina de Deus deixará somente um remanescente do povo, a santa semente, tal como um simples toco deixado em uma floresta destruída. Os crentes remanescentes são separados por Deus pela mesma graça que salvou Isaías. Eles são os herdeiros das promessas de Deus a Abraão e, portanto, a única esperança para o mundo inteiro. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 4 a 6 do livro de Isaías.